Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ativar as notificações, comentar os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. Hoje a gente está fazendo o nosso primeiro podcast nesse formato. E o tema desse podcast é O Negro no Brasil, quem contou essa história. Esse podcast ele vai ser constituído por 3 episódios que serão disponibilizados semanalmente. E se o programa é especial, a gente conta com pessoas especiais. Pessoas que nos ajudam a trazer um conteúdo de qualidade para vocês. E é com muito prazer que o canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto, tem a honra e o prazer de receber a historiadora Yasmin Ramos. Seja muito bem-vinda, minha amiga Yasmin Ramos. É um prazer e uma honra tê-la aqui no nosso canal. Obrigada. Prazer é todo meu. E também um mestre em ensino de história e autor do livro Samba na Escola, Apoteose de uma Educação Antirracista, o meu querido amigo Fabrício Castilho. Seja muito bem-vindo, meu querido, ao nosso canal mais uma vez, né? Mais uma vez. Uma honra imensa, como sempre, um prazer estar com você mais uma vez, com você, com a Yasmin, né? E bora trocar essa ideia, bora falar desse assunto aí que é tão importante, né? E caro a todos nós. Tamo junto aí para somar. Cara, é um prazer e uma honra estar com pessoas que eu admiro tanto e que me ajudam a trazer um conteúdo de qualidade para o nosso canal. Muito obrigado a vocês, que vocês não sabem, essas pessoas são importantes demais para o canal e por isso estão aqui hoje. Muito obrigado, meus amigos. Obrigada pelo convite. Valeu, tamo junto. Você sempre maravilhoso. Bem, então vamos começar o nosso bate-papo. Ainda hoje, né, há muitas pessoas que ainda acreditam que a Princesa Isabel foi uma mulher benevolente com os negros, né, ao assinar a Lei Áurea, né? Então, foi um ato de caridade da Princesa Isabel. Então, a primeira questão que a gente começa aí nesse nosso podcast é: foi um ato benevolente da Princesa Isabel a assinatura da Lei Áurea? O que vocês acham disso? É muito perigoso, né? Quando a gente coloca que é um ato de empatia, de benevolência, a gente acaba desvalorizando todo um trabalho, um contexto de algo que já estava sendo martelado na sociedade durante muito tempo, né? Então, é uma fala muito perigosa, é algo né? que não se discute isso, né? Só simplesmente fala que ela assinou a Lei Áurea e acabou, né? Acabou. Olha só como não é que ela foi maravilhosa, né? Não tem o por trás disso, né? Não se comenta o por trás disso. Não, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e foi. Exatamente. Assim, então a gente tem que, né, contextualizar essa questão toda, né? Porque, assim, esse discurso de benevolência, né, de um favor que a Princesa Isabel cometeu, digamos assim, né? Esse é um discurso tradicional clássico, né, de uma historiografia já, até em certo ponto, a gente pode falar ultrapassada, né? Embora ainda seja canônica, né? Embora ainda seja clássica, né? E que, principalmente por ser clássica, a gente pensa que ela tem muita penetração ainda no imaginário social, né? No discurso do chamado senso comum, no discurso, né, das pessoas comuns, vamos dizer assim, não é? Então, é um discurso que ainda tem voz, que ainda tem espaço, mas que, principalmente, quando você pega a produção historiográfica, né, a produção acadêmica, né, já a partir do século XXI, a partir do início desse século, ali, até o final mesmo dos anos 90, do século passado, você já começa a perceber que esse discurso ele vai, aos poucos, sendo desconstruído, não é? Isso muito por conta, né, do aparecimento e fortalecimento, não exatamente do aparecimento, mas do fortalecimento, né, de uma certa maior visibilidade do próprio movimento negro, né, que veio e vem questionando esse protagonismo da Princesa Isabel, né? E se esse protagonismo da Princesa Isabel vem sendo cada vez mais contestado, cada vez mais desconstruído, cada vez mais criticado, né, no lugar disso vem surgindo uma outra possibilidade, uma outra chave explicativa, né, que é de colocar o protagonismo, ou pelo menos dividir esse protagonismo, né, da abolição, né, com a própria ação dos negros daquele momento, né, tanto figuras emblemáticas como Luiz Gama, né, os irmãos Rebouças, entre outros,
né? Mas também políticos e pessoas, né, que a gente chama na história de pessoas comuns, pessoas que não estão nos livros citadas nominalmente, mas na verdade o movimento abolicionista ali por volta, né, de fins do século XIX é um movimento que vai contar com engajamento popular no sentido de principalmente a população negra, né? Essa massa anônima, essa massa amorfa que não consta lá nos livros de história, né, elas também vão estar ali mobilizadas, né, passando rifa, fazendo cadernetas de poupança na Caixa Econômica Federal, né, existem atas, existem documentos que mostram isso, né, para comprar alforrias, né, você tem movimentações marginais no sentido de estarem fora da lei, né, da lei daquele momento, né, também de associações negras incentivando fugas, incentivando motins em fazendas. Então, é uma visão ainda canônica, mas já bastante contestável e contestada, principalmente se a gente leva em consideração o movimento negro e também a própria academia. E como a abolição da escravidão, a abolição da escravidão, ela afetou a vida dos negros, cara? Porque assinou a Lei Áurea e falou, agora é com vocês aí, mano, dão o seu jeito aí. Como é que essa liberdade, sem nenhuma programação, sem nenhuma expectativa de condições melhores para os negros pós-liberdade, como é que isso afetou a vida deles, cara? Existe essa construção do imaginário, né, de que no dia 13 ela assinou a Lei Áurea e que no dia 14 estava todo mundo... Tudo muito lindo, tudo né? Belo. Né? Só que a realidade é bem diferente. E aí é importante a gente destacar, como o Fabrício falou, a gente tem um movimento abolicionista, a gente tem uma galera que já estava martelando isso durante muito tempo, temos nomes potentes aí, inclusive de mulheres, tem Dandara, tem Luísa Maim, dentre outros aí que também fazem parte desse movimento. E aí, quando a gente faz essa desconstrução, né, como a gente falou, no dia 13, ela assinou a Lei Áurea. No dia 14, o que aconteceu? Eles já estavam inseridos na sociedade, a gente já estava vivendo aquele mundo que a gente sempre idealizou. Não, muito pelo contrário, né? A abolição ela não trouxe nenhuma política de reparação, ela não traz uma indenização, ela não traz nada, ela só acontece. E o que acontece? E justamente, o que vem depois? Né? O que a gente tem nesse pós-abolição? E aí a pergunta, né? No que afeta? Em tudo. Na vida, na estrutura, no estudo, no social, né? Na marginalização, na construção de estereótipos e de tantas outras coisas aí que se refletem até os dias de hoje. Né? Não houve aquela coisa, ó, vocês estão libertos, vou dar um pedaço de terra para vocês vão ter uma escola, vocês vão ter uma condição social adequada. Não teve nada disso, uma educação formal. Nada né? disso. Exato. E aí, quando, voltando até mesmo à primeira pergunta, quando você coloca, um ato de empatia. Empatia é o ato de se colocar no lugar do outro, né? E até para você se colocar no lugar do outro, você tem que fazer uma reflexão. Você não pode simplesmente, eu acabei e aí, agora cada um que se vire. Porque a escravidão ela não durou 2, 3 anos. A escravidão durou mais de 300 anos. E você não rompe com um sistema da noite pro dia, né? Não é, eu assinei aqui e agora acabou e vocês que lutem, né? Porque foi praticamente isso que aconteceu. Vocês que continuem lutando aí, sejam engajados aí no que vocês querem construir. E a gente tem reflexos, né? Até hoje, por conta dessa atitude. Perfeito, né? A fala da Yasmin, até mesmo suas pontuações, Sandro, assim, e aí de novo, né, a contextualização, né, a escravidão, o processo de abolição da escravidão no Brasil foi um processo construído muito paulatinamente, né, a primeira lei, na verdade, o primeiro dispositivo legal contra a escravidão, ele data de 1831, né, inclusive poucos livros tratam dessa lei de 1831, porque foi a famosa lei que não pegou, né, era uma lei que proibia, que criminalizava o tráfico de drogas, o tráfico de escravos, perdão, e ela foi simplesmente, sistematicamente ignorada pelas autoridades, né? E aí é um dado bastante interessante de que, na verdade, detalhe que ela foi decretada em 1831, né? E ela foi simplesmente ignorada e ela não foi revogada. Então, na verdade,
né, para além de toda a imoralidade que a escravidão pressupõe, né, que a escravidão, né, significa, a partir de 1831, na verdade, todo escravizado que chega ao Brasil a partir de 1831 não é apenas uma questão de imoral, mas é uma questão também de ilegal, porque a lei estava em vigor. Mesmo com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que é a lei que oficialmente, né, que é a chamada lei que pega, né, e que proíbe, então, a importação de novos cativos africanos, a lei de 1831, de 1831 a 1850, todo escravizado que entrou aí, ele era um escravizado ilegal. Era crime. Né? E ninguém foi julgado por isso, né? Como é uma tradição até hoje no Brasil, ninguém foi preso, né? Exato. Então, né, já há essas primeiras tentativas de mexer na questão, né, da escravidão no Brasil a partir de 1831, mas o que a gente observa é sempre e sistematicamente uma iniciativa de esfriar o assunto, de protelar o assunto, de jogar para depois o assunto, né? Ali nos bastidores, né, o lobby dos escravocratas era muito forte dentro da Assembleia, né? Qualquer semelhança com hoje em dia é mera coincidência ou não, né? Mas né, existia um lobby muito forte para isso, não é? Por quê? Porque o Brasil era escravocrata, porque o Brasil, né, a cabeça da nossa classe dominante, né, e aí eu me recuso a usar o termo elite, porque para mim elite eu concordo com, né, o nosso ministro Silvio Almeida, por exemplo, quando ele fala que a elite é aquele que tem uma visão de país, a elite é aquele grupo que tem uma visão de futuro, né, para a sociedade, então isso para mim não é elite, mas essa classe dominante escravocrata brasileira, ela vivia da exploração do trabalho do negro africano, né, do escravizado africano. Então, assim, é engraçado que ao longo da nossa história os discursos vão se repetindo, né? Porque não pode acabar com a escravidão? Não, porque vai quebrar o Brasil. Porque senão a economia não vai subsistir. E aí, de novo, qualquer semelhança é mera coincidência, né, com os dias de hoje, enfim. Mas, então, a gente tem essa iniciativa de 1831, que é ignorada, a gente tem 1850, né, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que pega e que é proibido o tráfico internacional de escravizados. E aí depois a gente tem a lei, né, numa linha aí, né, cronológica. A gente tem 1871, que é a Lei Rio Branco, que é a chamada Lei do Ventre Livre. Né? Mais tarde a gente tem a Lei dos Sexagenários, que é a Lei de 1884, que é a Lei, né, Saraiva-Cotegipe. Né? E, por fim, em 1888, 13 de maio, que a gente já citou, né, a gente tem a Lei Áurea, né, que já se dá num contexto, inclusive, é bom citar aqui, né, onde muitas províncias naquele momento, chamadas de província, mas que hoje seriam correspondentes aos estados brasileiros, muitos estados já haviam abolido a escravidão 4, 5 anos antes. Então, a Lei Áurea de 1888, ela é muito mais um reconhecimento daquilo que já se via produzindo, do que, de fato, algo inovador, algo revolucionário, até pela forma em que foi feita, vocês destacaram aqui, né? Que foi feita sem compensação, né? Aliás, existia um movimento, né, antes da Lei Áurea, por compensação não aos escravizados, mas por compensação aos seus donos, né? Que seriam espoliados, né? Que seriam expropriados, né, dos seus bens. Que foi o grande questionamento porque se demorou a se assinar a Lei Áurea. Porque qual vai ser a compensação? Houve um investimento muito grande na compra de escravizados. Exato. E aí, o que a gente vai receber? A gente vai perder simplesmente esse dinheiro investido? Foi um investimento que eles fizeram. E aí? Sim. Era visto dessa maneira. Era visto dessa forma. Né? Então, digamos que essa Lei Áurea sem compensação aos escravizados, digamos assim, foi o 0 a 0 possível, né? Foi a barganha possível, né, dentro daquelas forças políticas que duelavam ali na Assembleia Brasileira, né, aqueles favoráveis à libertação já, aqueles que queriam postergar mais um pouco, enfim, né, foi o arranjo possível para conseguir essa abolição, esse 0 a 0 aí. Lembrando que, para além dessa questão política do reconhecimento, ainda existia também uma pressão internacional muito forte, muito evidente, que a gente não pode desprezar dentro desse contexto, que é a pressão inglesa. Né? A Inglaterra já vinha pressionando muito o governo brasileiro, né, pelo fim da escravidão. Né? Desde a chegada da família real aqui em 1808, já existiam acordos,
né, impostos pela Inglaterra, o que é bom, né, falar português claro, impostos pela Inglaterra, né, para essa abolição gradual, né? E esse gradual durou 80 anos. Ligeiramente 80 anos, porque a família real chega em 1808 e a abolição formal só acontece em 1888. Olha que loucura. Né? Qual de nós aqui talvez viva 80 anos? Entende? Como é que é longo, ainda mais em se tratando lá de século XIX? É uma coisa que se passaram 2 gerações de pessoas, praticamente. Ou mais. Ou mais, né? Porque a expectativa de vida era mais baixa. Isso. E as pessoas não viram, de fato, a concretização desse projeto. Né? Então, muita ideia, muito sangue, muito suor, muitas lágrimas, né, veio essa abolição. E justamente por ser sem compensação nenhuma esses negros, essa abolição ela vai deixar suas marcas. Né? Não apenas no imediato pós-abolição, onde você tem já a colocação dessa massa negra de maneira marginal. Por quê? Porque esses negros não tinham um acesso muito restrito a uma educação formal, a gente vai falar disso mais para frente um pouco, né? Não tinha nenhum tipo de terra, né? São simplesmente jogados na rua. Existe, então, uma liberdade formal, jurídica, sendo, né, colocada ali, ofertada a eles ali, mas aí eu coloco a pergunta para nós pensarmos, né? De que vale uma liberdade sem qualquer resquício de igualdade? Será que é uma liberdade de fato? Fica o questionamento. É uma questão, né? E já raiou a liberdade, cara? Ou foi tudo ilusão? Ou é uma grande... Exatamente. Perguntava a Mangueira já em 1988. É verdade. Né? É verdade. E ainda dentro desse assunto, né? Quando foi dada a liberdade aos negros, por que não se propôs a eles? Vamos utilizar essa mão de obra que a gente já tem. Agora, uma mão de obra assalariada. Mas isso não foi feito. O que se preferiu? Trazer imigrantes para o Brasil e com compensações, né? Vem para cá que vocês vão ter terra, vão ter salário, vão receber. Por que houve essa preferência pelos imigrantes e não utilizar a mão de obra que já existia aqui no Brasil? Isso tem alguma correlação com os nossos irmãos aqui da América Latina que tentaram, não, conseguiram a erradicação lá dos negros que viviam nos seus territórios, como a Argentina, o Uruguai, né? E o que vocês acham disso aí, cara? O que fez optar pelos imigrantes? Essa tua pergunta é muito interessante, essa pergunta tua, na verdade, ela já aparece, né, já apareceu em vários momentos e alguns historiadores se dedicaram a tentar respondê-la, né? Mas, novamente, a gente vai contextualizar também o momento em que essa abolição ela acontece, né? Final do século XIX, quase o início ali do século XX, e nesse momento, né, nesse recorte histórico, temporal, né, a gente tem um momento onde, por exemplo, a segunda revolução industrial ela está ali quente, né? Ela está ali acontecendo, né? Onde a Europa Ocidental, os Estados Unidos e logo depois o Japão, né, vão estar entrando nessa nova fase da industrialização. E essa nova fase da industrialização, essa nova onda, né, do capitalismo global, marcada ela por um incremento da produção industrial, ela vai necessariamente colocar para esse sistema capitalista, né, novos desafios, novas necessidades, novas urgências, né? Por quê? Porque expande-se a produtividade de maneira absurda, novas tecnologias são desenvolvidas, a produtividade está chegando a um patamar até então inédito. Então, é o momento em que esses capitalismos ditos centrais, ditos hegemônicos, eles vão estar buscando freneticamente, como uma questão mesmo de sobrevivência do próprio sistema capitalista, né, áreas pouco tocadas do mundo capitalista até então, áreas pouco visitadas pelo mundo capitalista então. E aí eu estou falando de quê? Eu estou falando de América Latina, eu estou falando de África, eu estou falando de Ásia. É o que nós, professores de história, chamamos de imperialismo, não é? Que seria aí uma nova fase do capitalismo global. E
essa onda imperialista que vai levar, então, as potências centrais, né, as economias centrais, a essas regiões chamadas periféricas do planeta, essa onda imperialista ela vai demandar dominar geograficamente, politicamente, diplomaticamente, militarmente essas regiões, né? E de forma a legitimar, a naturalizar essa dominação, né, dos países ricos, né, desenvolvidos nessas regiões, a gente tem, né, como arma ideológica um fortalecimento muito grande do racismo. Né? Então, a ideologia racista, né, a ideologia de supremacia racial branca, ela vai se encontrar muito forte nesse contexto de final do século XIX. Né? E aí a gente tem que sempre, que a gente está falando aqui de Brasil, essencialmente, né? Mas a gente tem que lembrar sempre que o Brasil ele não é um planeta isolado do mundo, digamos assim, né? Não é um ponto isolado. Ele está, obviamente, que tocado pelas questões globais, né? A própria abolição da escravidão que a gente falou agora há pouco, tocou agora há pouco, ele é fruto também desse contexto, né? A pressão inglesa que eu citei aqui, né, pela abolição da escravidão no Brasil, não é como a Princesa Isabel, não é questão de benevolência. Era isso que eu ia falar, os ingleses são a favor dos direitos humanos. Não é isso, pelo amor de Deus. É que não atendia os interesses do capitalismo. Né? Sempre uma questão. A bem da verdade é uma só, gente. A escravidão brasileira, ela impedia o pleno desenvolvimento das relações capitalistas no Brasil. Né? E o Brasil, né, que já nasceu com esse germe, com esse DNA, né, com esse gene da dependência britânica, óbvio, né, que não poderia se tornar um obstáculo para a plena implantação do capitalismo numa área periférica que era o Brasil, num estado satélite britânico que era o Brasil. Então, a escravidão precisava acabar. Né? Por quê? Porque a escravidão ela quebra o capitalismo. Porque o escravizado, né, ele produz, mas ele não consome. Se ele não consumir, se você tem produção sem consumo, no capitalismo você tem o quê? Crise. Você tem superprodução. Tá certo? Então, é necessário liberar essa mão de obra. É necessário transformar esse escravizado no assalariado para que ele seja capaz de consumir aquilo que ele mesmo produz. Essa é a lógica do sistema. Né? O trabalho livre ele não é benevolência dos senhores. É uma necessidade dos senhores, né? De, entre aspas, humanizar esse trabalho, humanizar essas relações de trabalho. Por quê? Porque com a exploração do seu trabalho você não recebe mais chicotada, você recebe um salário. Não é muito mais bonitinho? Não é muito mais confortável? Será que é? Não sei, né? Porque hoje em dia a gente vê um movimento global aí, né, de aumentar essas 44 horas de trabalho semanais para mais coisas. Então, assim... Mas voltando, então, a ideologia racista, né, que está muito presente aí nesse final do século XIX, ela, sem dúvida nenhuma, vai influenciar diretamente essa tua pergunta aí. Né? Então, existia uma massa grande de trabalhadores aqui disponíveis, existia um exército de mão de obra ocioso no Brasil com a liberação da escravidão, mas, paralela, né, a essa liberação, existia também uma influência forte dos ideais de pureza racial, dos ideais de eugenia. Né? Esses estudos, inclusive, a própria biologia da época vai servir muito como base para isso. A gente tinha lá o sueco Linneu, a gente tem Arthur de Gobineau, a gente tem Lombroso, vários cientistas europeus investindo fortemente no discurso naquele momento científico, mas que hoje a gente sabe que eram discursos pseudocientíficos, né, mas para fornecer ali um substrato biológico, para fornecer um substrato, um verniz ali de ciência para esse discurso, né, que era basicamente ideológico, de que brancos europeus são superiores e negros africanos ou suas vertentes eram fracos, degenerados e, portanto, né, incapazes para qualquer trabalho que não fosse um trabalho manual, que não fosse o trabalho penoso da lavoura, braçal. Né? Não, o negro ele é incapaz de operar uma máquina. Por quê? Porque ele não tem inteligência para isso. Está na biologia, ele nasceu assim. É um defeito de fábrica. Né? Parafraseando a Ana Gonçalves, é um defeito de cor, né? Vamos dizer assim. Né? Então, assim, você tem essa questão também ideológica pautando essa escolha.
e é uma escolha. E tal e qual, como toda escolha, é um ato político. Né? É uma escolha política da nossa classe governante, da nossa classe dirigente, introduzir essa mão de obra imigrante, né, a italiana, a espanhola, a portuguesa. Num primeiro momento, você vê como é que é ideológico, num primeiro momento, até os japoneses que vêm para cá, né, no primeiro momento, eles são barrados também. A ideia era europeizar. Faz parte de um projeto de construção de uma nação nova, não apenas, né, mudar o sistema político, né? A gente está nessa transição em monarquia-república, mas também para esse Brasil dar certo, para esse Brasil novo ser de fato novo e ser de fato certo, ele precisa ser embranquecido. E essa ideologia de embranquecer vai dentro dessa perspectiva de que o branco é superior, ele vai prevalecer, então vamos trazer os brancos que vai acabar com o negro, porque o negro é fraco, o negro tende a sumir, né, tal e qual foi feito na Argentina, tal e qual foi feito com menor sucesso no Uruguai, porque o Uruguai ainda tem alguns negros, né? A gente vê isso nas seleções uruguaias, por exemplo. Mas, enfim, é isso. Como a escravidão, ela influenciou na construção das narrativas, das histórias sobre os negros no nosso país, cara? A gente acaba voltando, né? É o seguinte, são mais de 300 anos de escravidão. Então, é impossível a gente pensar que a gente não vai ter reflexos, né, na sociedade, que isso não vai se valer. E aí, a escravidão, ela traz uma questão da desumanização, porque é a pessoa como mercadoria, é o negro como uma simples mercadoria, como algo que só serve para aquilo ali. E essa questão da desumanização, ela é muito cruel, né, porque eles não... E os reflexos são sentidos até hoje, quando uma pessoa não se vê como negra, como eu tenho amigos que falavam quando eram crianças que eles queriam se lavar, porque eles não aguentavam mais as questões em sala de aula, na escola, que eles queriam se lavar para tentar se livrar dessa cor. Então, é difícil dissociar essas duas coisas, né? Até pela maneira pelo qual a abolição ela foi realizada, né? Essa questão da não compensação, toda a luta, né, protagonismo dos negros, né, é loucura você achar que isso não ia gerar reflexos posteriores. Mas, assim, eu vejo, né, essa relação também muito influenciada, muito tocada pela própria construção ideológica que embasou, né, esse processo todo, esse contexto todo ao qual me referi anteriormente, né, que é a ideia de um Brasil embranquecido, né? Essa busca, né, pior do que a ideia, é a busca de fato, né, pela construção de uma população brasileira embranquecida, né? E ao longo da nossa história, né, essa questão negra, vamos dizer dessa forma, né, vamos usar essa expressão, ela foi sendo colocada de diferentes maneiras, né? Diversos discursos vão sendo construídos até mesmo dentro da academia, né? Então, de primeira, a gente tem lá, né, uma galera da USP lá com o Gilberto Freire como exemplo, né, que é essa ideia de construção essa ideia de atenuação, digamos assim, da escravidão, né? E aí o Casagrande Senzala acho que é o grande símbolo, né? É a obra símbolo maior dessa narrativa, né, que vai buscar amenizar a escravidão. Não, a escravidão no Brasil não foi tão escravidão assim, né? Existia lá uma certa confraternização de raças e tal, né? O português, o indígena, o negro, uma espécie meio de celebração entre elas e tal. E aí depois esse discurso, né, ele foi substituído pela ideia de um Brasil mestiço, de uma mestiçagem, né? E aí já tá caminhando na linha do tempo, já mais para a década de 30, 40, era Vargas, né? Essa ideia de um Brasil misturado, essa ideia de um Brasil mestiço, né? A própria prática de colocar o samba e as escolas de samba como símbolo da cultura brasileira, né? Então a gente tem, né, pedaços, né, desses elementos culturais ligados à população negra sendo içados a símbolos nacionais, né? Então é inegável, né, que a construção desse discurso racializado, desse discurso racial, né, colocando o negro como uma espécie de apêndice, mas sempre no sentido de tentar mascarar,
né, esse lugar acessório que o negro vai sendo colocado na questão racial brasileira, isso gera efeitos muito complicados, né, para a gente usar aqui uma palavra politicamente correta, né, porque a gente tem a construção de uma ideologia de que o Brasil é um paraíso das raças, de que o Brasil, né, aquele famoso mito da democracia racial, né, como se não houvesse no Brasil um racismo arraigado, né, culturalmente colocado já de muito tempo, né, que sempre está ali, é uma coisa tão natural, naturalizada por nós brasileiros, que a gente sequer percebe. Né? É aquela coisa do abajur de casa que você passa por ele todos os dias há 30 anos e que você nem percebe se ele está com lâmpada ou sem lâmpada. Né? Tamanha é a nossa proximidade com esse racismo, que está presente em tudo, que está presente nas instituições, que está presente em toda a estrutura cultural, que está presente, né, na divisão socioespacial, na divisão geográfica. Né? Então, assim, tá incrustado também na própria construção da escola, no discurso, né, escolar, nos currículos escolares, né, puxando já um pouquinho a brasa para minha sardinha aqui, né, então, né, não tem como separar, né, a maneira através do qual foi feita a inserção, o contexto de inserção dessa população negra, né, na população dita brasileira, digamos assim, né, não tem como dissociar, não tem como separar, né, essa forma dessa inserção, né, daquilo no que ela resultou, né, que é da construção de um discurso falso de uma democracia racial, como se o Brasil fosse construído, né, de maneira equânime, de maneira igualitária entre brancos e negros. Cara, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui no nosso primeiro episódio de Um Negro no Brasil, quem contou essa história. Foi maravilhoso contar com vocês aqui. Muito obrigado. E eu convido você que curtiu a gente aqui e ainda não é inscrito, se inscrever no canal e acompanhar a gente na semana que vem no segundo episódio sobre esse tema. Então, eu agradeço a vocês de casa, muito obrigado e até semana que vem. Um beijo, negão, fiquem na paz. Muito obrigado.